Protestos em massa tomaram as ruas do Nepal. Jovens incendiaram o parlamento, um ministro foi arrastado e jogado em um rio, prédios de emissoras locais foram destruídos e o governo caiu em questão de dias. Não se trata de uma cena da Revolução Francesa, mas de um acontecimento recente liderado pela chamada Geração Z, aquela que nasceu conectada e que transformou as redes sociais em ferramenta de luta política. O que parecia apenas mais um episódio de instabilidade no sul global trouxe uma questão central: até que ponto o poder das big techs e a dependência digital pode desestabilizar governos inteiros? O Nepal, situado entre China e a Índia, duas potências que disputam o espaço geopolítico, vive uma história marcada por instabilidade. Passou de monarquia à república, enfrentou guerra civil, experimentou governos comunistas e tentativas frágeis de democracia. No entanto, o estopim da crise atual não veio apenas de dentro. O governo decidiu impor regulação sobre as big techs, exigindo representantes locais e estabelecendo limites para a circulação das plataformas digitais. Pouco tempo depois, vídeos inflamaram o discurso de ódio, a juventude perdeu acesso às redes sociais, que considerava essencial, e a reação foi imediata: ruas tomadas, revolta popular e queda do governo. Aqui a dúvida se impõe: estamos diante de um protesto contra a censura digital ou de um exemplo claro de guerra híbrida em que as redes sociais se tornaram armas tão letais quanto tanques ou mísseis? A análise geracional ajuda a entender por que essa mobilização foi tão intensa. A geração Z tem característica muito distinta. Não aceita o subdesemprego, não aceita o subemprego, não tolera processos seletivos intermináveis, não se submete a chefes autoritários e, diante de frustração, simplesmente vai embora. Esse perfil comportamental, aliado à hiperconexão digital, produziu uma juventude impaciente, imediatista, mas também profundamente engajada. No Nepal, a interrupção das redes sociais não foi vista como política pública, mas como ameaça existencial. Sem plataformas digitais, os jovens perderam acesso a trabalho remoto, remessas internacionais de familiares e até mesmo a comunicação básica com amigos e parentes. O bloqueio foi percebido não como um decreto do governo, mas como um ataque direto à sobrevivência cotidiana. É claro que existem problemas estruturais que alimentam a crise: desemprego, desigualdade social e corrupção. Mas o contexto internacional não pode ser ignorado. O Nepal estreitava laços com China e Índia, participava da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai e construía uma rodovia que conectaria diretamente os dois gigantes asiáticos. Foi justamente nesse momento que explodiram os protestos. Coincidência? Talvez, mas os padrões se repetem. Movimentos parecidos aconteceram em Bangladesh e Indonésia. Em todos eles, governos tentaram impor limites às big techs. A juventude reagiram e a estabilidade tomou conta. As consequências no Nepal foram imediatas. O primeiro-ministro renunciou, mas os efeitos de longo prazo podem ser ainda mais profundos. O país agora se encontra politicamente fragilizado, mas dependente das próprias plataformas digitais que tentou regular e exposto à influência de atores extremos. A queda de um governo não exigiu armas convencionais. Bastou o corte digital para que a juventude transformasse frustração em insurreição. No Brasil, a comparação é inevitável. O debate sobre a regulação das redes já está colocando e decisões judiciais já chegaram a suspender aplicativos temporariamente. Mas se todas as plataformas fossem bloqueadas de uma vez só, como no Nepal, será que a sociedade reagiria da mesma forma? Aparentemente, não. A extrema-direita brasileira é sustentada por uma base envelhecida, enquanto a juventude ainda se mostra fragmentada, dividida entre causas culturais, ativismo digitais e uma crescente desconfiança com a relação à política tradicional. A geração Z brasileira pode não incendiar parlamentos, mas expressa resistência de outro modo, rejeitando empregos precários, abandonando hierarquias rígidas e construindo redes horizontais de apoio. O perigo aqui não é uma explosão súbita de revolta, mas um processo silencioso de desengajamento que corrói as bases da democracia sem precisar de violência. O desafio, portanto, é global. Como impedir que as redes sociais se tornem armas de desestabilização política?
Algumas soluções se apresentam. É preciso avançar em uma governança digital internacional capaz de estabelecer regras mínimas e reduzir vulnerabilidade de países frente ao poder das Big Techs. Também é fundamental investir em educação midiática, formando cidadãos críticos que compreendam algoritmos, manipulações e estratégias de captura de atenção. Além disso, políticas de transparência são cruciais. Governos que regulam redes sem dialogar com a sociedade apenas reforçam a narrativa de censura. E, acima de tudo, é indispensável construir políticas públicas para a juventude que oferecem emprego, inovação e participação real, transformando energia contestatória em construção democrática. O que aconteceu no Nepal não é apenas uma crise local, mas é um alerta global. As redes sociais funcionam como um cavalo de Troia moderno. Entram oferecendo conexão e entretenimento, mas carregam dentro de si o poder de derrubar governos inteiros. O século XXI mostra que as revoluções não precisam mais de armas tradicionais. A combinação entre juventude digital e plataformas globais já se tornou uma das forças políticas mais decisivas do nosso tempo. E, diante desse cenário, resta uma pergunta fundamental. Afinal, quem controla quem? Os governos controlam as plataformas ou as plataformas controlam os governos? Quando a próxima crise bater à nossa porta, de que lado da história estaremos?